Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 19 do curso de Matemática, série de exercícios. Aqui uma breve revisão, você tem que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Bom, por que a função de segundo grau é importante? Por dois motivos. O principal motivo é porque ela tem um ponto de mínimo e máximo. Então, muitas perguntas se relacionam vai encontro à função de segundo grau justamente por ter esse ponto de mínimo e máximo. Se o A é positivo, a concavidade está voltada para baixo, você tem um ponto de mínimo. Se o A é negativo, você tem um ponto de máximo. E é muito importante esses dois pontos. Bom, você tem que, para saber o quanto de raízes tem em uma função, a gente calcula pelo delta. Se o delta for igual a zero, a gente só tem uma raiz. As duas raízes são iguais, elas tocam no mesmo ponto, portanto as duas raízes são iguais. Se o delta for maior que zero, você tem duas raízes, toca toca no eixo das abscissas em dois lugares diferentes. E se você tem um delta menor do que zero, você não tem raízes reais. A concavidade, a parábola não toca no eixo das abscissas, ok? Se ficou com dúvida, vai ter que assistir a aula. Vamos para as questões. Primeiro, é o seguinte: analisando a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12, podemos afirmar que seu valor mínimo é. Ele falou que f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Por que ponto de mínimo? Porque o A é positivo, então ele tem uma concavidade voltada para cima, assim, ó, um sorriso feliz, porque o A é positivo, seria essa função aqui, ó. Então, ele tem um ponto de mínimo. Como é que você acha o ponto de mínimo? Eu vou falar aqui de uma forma que eu sempre faço. Ele quer o ponto de mínimo. O ponto de mínimo tem o ponto x e o ponto y. Ele está pedindo o ponto y. Podemos falar que seu valor mínimo é. Ele está pedindo a imagem, então você tem que achar o x e depois você acha o y. Por quê? Porque como é que você faz para achar o y? Você pega esse 2, joga aqui para frente. Então vai ficar 2x menos 8, você tira isso aqui agora, que é o b, e iguala isso a 0. Então o x vai ser 8 e dividido por 2. O x vai ser 4. Então, quando o x for 4, você vai ter a imagem sendo a mínima. Enquanto o elemento do domínio for 4, você vai ter uma imagem sendo a mínima. Então, f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 12. Então, f de 4 vai ser igual a 16 menos 8, 16, 24, 32 mais 12. Então, f de 4 vai ser mais 12, né? Aqui, 16 mais 12 dá 18. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. 1 mais 1, 2. Menos 32. Então, f de 4 vai ser igual a menos, que é negativo, porque é o ponto de mínimo. Pode ser negativo ou não. 32 menos 28. Então aqui você vai deixar 2, aqui dá 8, 4. Então isso aqui vai dar menos 4. Então o ponto mínimo é o menos 4. Menos 4, alternativa correta, letra D. Vocês entenderam? O que eu fiz? Eu achei o y do vértice. O y do vértice é menos 4. Mas eu não usei as fórmulas. Por quê? Porque eu usei a derivada. Para achar o elemento do domínio, o que é o mínimo ou máximo, você sempre vai fazer isso. Vai pegar o expoente, botar para frente. Se tiver aqui um 2, você multiplica. 2 vezes 2 dá 4, mas como não tem, só tem 1. Vai ficar 2 vezes 1 vezes x menos... Aí você corta esse x aqui e vai ficar 8. Igual a 0. Então o x vai ser 8 sobre 2 dividido por 2, que é igual a 4. Isso aqui é o ponto do domínio. O domínio é 4, para que a imagem seja mínima também. Então aí você substitui. Melhor que você decorar essa fórmula, ok? Vamos para a próxima questão. Sabendo que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, é positiva para qualquer x, é correto afirmar que, sabendo que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, é positiva para
qualquer x real é correto afirmar que... Ó, ele falou que o A é positivo, então a gente já sabe que a letra A e a letra C, letra D e letra E tá falso. Só pode ficar com a letra A ou a letra B. Por quê? Porque ele falou que o A é positivo, então o A tem que ser maior que zero. Aí ele falou que quer o x real, ó, ele quer, é positiva, para qualquer x é correto afirmar que... você tem que ter as duas raízes, para o x ficar positivo também, você tem que ter que as raízes tem que ser menor que b ao quadrado, tem que ser menor do que 4ac. Por quê? Porque b ao quadrado tem que ser menor, porque ele fica negativo lá dentro de delta, né? Isso aí vai ficar assim, ó. O delta não é assim, o delta tem que ser positivo, certo? Para que... Não, o delta tem que ser negativo. Por quê? Porque se o delta for negativo, todos os valores de x vão ser positivos. Como assim? Se o delta for negativo, ele não vai tocar, a imagem nunca vai ser negativa. Porque se o delta é 1, você tem que, a imagem vai ser 0. Se o delta é positivo, você vai ter raízes, mas a imagem vai ser negativa. Ele quer todos os valores de x positivo. A única que serve seria só o delta menor do que 0. Por quê? O delta menor que 0 não toca, fica só no eixo positivo. Aqui seria as imagens todas positivas. Então o delta tem que ser necessariamente menor do que 0. Então o delta sendo menor do que 0, você tem que aqui é b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor que 0. Então b ao quadrado tem que ser menor do que 4ac. Isso só nos traz para a alternativa correta, a alternativa letra B. O A sendo maior que 0, porque ele falou que o A era positivo, e todos os elementos do domínio sendo positivo e a imagem sendo positiva também, você tem que o delta tem que ser menor do que 0. Então, o b ao quadrado tem que ser menor que 4ac, ou 4ac tem que ser maior que b ao quadrado. A gente ficou com a alternativa correta, a letra B. Você tinha que saber os valores de delta e entender quais seriam os pontos que ele quer. Vamos para a próxima questão. Terceira já. A terceira diz o seguinte. Ele fala, o conjunto imagem da função igual a menos 4, menos 3x mais x ao quadrado, definida para todo x pertencentes aos reais, está contido em... ele quer saber a imagem, né? A imagem tem que estar contida onde? Como assim? Bom, a imagem ela vai só até um ponto. Quem seria o ponto? O ponto de mínimo. Ela não vai mais para baixo. Deixa eu explicar melhor. Vamos achar o ponto de mínimo. O ponto de mínimo, a função f de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Beleza? Vamos achar o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é 2x, passei isso aqui para cá, menos 3 é igual a 0. Então, x é igual a 3 sobre 2. Isso aqui é o elemento do domínio que dá o ponto de mínimo. Então, vamos achar a imagem. Então, a imagem de 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2 ao quadrado, menos 3 vezes 3 sobre 2, menos 4. Então, a imagem de 3 sobre 2 é igual a 9 sobre 4, menos 6, aqui vai dar 9 sobre 2, menos 4, certo? Então, a imagem de 3 sobre 2, que é o ponto do domínio de mínimo, isso aqui vai dar 18, menos 36 sobre 8, menos 4. Isso aqui vai ser igual a 18 menos, vai dar menos 18 sobre 8 menos 4, certo? Aqui é 1. Então isso aqui vai dar 8, beleza? Menos 18 menos 4. Menos com mais você soma e mantém o sinal, vai ficar menos 22. Não, acho que alguma coisa eu fiz errado aqui, peraí.
Achei 9, 4, 9, 2, 18, 36, menos 4. Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui, ó. Errei aqui. Ó, aqui vai dar menos 18. Menos 8 vezes 4 dá 36. Não, 32. 32. 8 vezes 4. Eu errei nisso, eu não multipliquei. Você multiplica aqui e aqui. Dividido por 8. Agora sim vai dar menos 50. Dividido por 8. Aqui, se você dividir o em cima e embaixo por 2, vai dar menos 25 sobre 4. Então, achamos o ponto, o elemento do domínio de mínimo e o ponto também da imagem de mínimo. Então, isso aqui seria uma função em que você estaria exatamente assim, ó. Ó. Não, melhor. Ele está tocando no menos 4. Então, isso aqui seria uma função assim, ó, do segundo grau, ó, presta atenção, hein. Ó, estaria aqui, se fosse o menos 4, é onde toca no eixo, o ponto, ó, seria assim, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui seria o 3, 2 de x. E nesse ponto aqui, ó, seria o menos 25 sobre 4. Então, a imagem, ela só pode ser maior ou igual a menos 4, menos 25 sobre 4. Então, a imagem teria que ser y pertencentes aos reais. Então, seria o conjunto de solução, seria y pertencentes aos reais, tal que y só pode ser maior ou igual a menos 24 sobre 25 sobre 4. Por quê? Porque é o ponto de mínimo dela. Ela não passa mais disso. Ela não vem mais para baixo. Ela não fica mais negativa. Ela para aqui e depois sobe. Então ela só pode ser maior ou igual a menos 25 sobre 4. Que nos dá a alternativa correta, a letra B. Vocês entenderam? Eu achei o elemento do domínio mínimo. Depois eu achei a imagem. Sabendo da imagem, a imagem só pode ter esse valor ou maior que isso. Não pode ter menor porque isso aqui é o ponto mínimo. Então, ela tem que ter necessariamente ser igual ou maior que menos 25 sobre 4, porque é o elemento, a imagem do ponto mínimo, ok? Então a gente fica com a alternativa correta, a letra B, né? Não é a letra B não, é a letra D, menos, tem que ter um menos ali, ó, menos 25 sobre 4, letra D, letra D, hein? Não vacila não, errar logo ali, é a letra D. Que nos dá menos 25 sobre 4, letra D. Vamos para o próximo. É boa essa questão, porque você tinha que achar o elemento do domínio, depois achar o elemento da imagem, saber que é a imagem que ele quer. Então, a imagem só pode ter o valor de maior ou igual a menos 25 sobre 4. Ok? Vamos para a próxima. Vou apagar aqui tudo. A próxima diz o seguinte. O gráfico da função f dos reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 9 é uma parábola cuja, vamos ver, ela tem um ponto, a imagem dela, qual vai ser a imagem dela? Ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 9, certo? Então ela tem uma concavidade para cima, né? Porque ela é positiva. Então ela tem um ponto de mínimo. Qual é o elemento do domínio do mínimo? Vai ficar 2x menos 10 é igual a 0. Eu passei esse 2x multiplicando para cá para a gente achar o ponto mínimo do domínio.
Então isso aqui vai ficar x igual a 10 sobre 2 é igual a 5. Então isso aqui é o elemento do domínio, o elemento 5 é o vértice do domínio, certo? É o vértice da imagem, é o ponto mínimo da imagem, é o ponto mínimo do domínio, portanto sendo o vértice do domínio. Agora vamos achar o vértice da imagem, ou o ponto mínimo da imagem. Como é que você faz? F de 5 é igual a 5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 9. Isso aqui vai dar F de 5 é igual a 25 menos 50 mais 9. Então, F de 5 vai ser igual a menos 25 mais 9. O F de 5 vai ser igual a menos 16. Então, a imagem, ela vai estar, a parábola vai estar assim, né? Eu não sei onde ela toca aqui, ela vai tocar no 9. Ela vai estar tocando no 9 e depois vai vir para cá. Mas esse ponto aqui, você sabe, esse ponto aqui é o 5 e a imagem, isso aqui seria o 5 e menos 16. A imagem é menos 16, porque ela tem um ponto mínimo. Então ele está falando, cujo máximo é 5? Não, o máximo não é 5, não tem nem máximo na compatibilidade voltada para baixo, para cima, né? Cujo mínimo é menos 16. Sim, o menos 16 é o mínimo, tá certo? Letra B. Ele fala o seguinte, que intercepta o eixo nas ordenadas no ponto 0 e 10. Que intercepta o eixo das ordenadas no 0, 10? Não, é justamente no 0, 9. Porque isso aqui é o termo independente, onde corta as ordenadas. E ele fala de baixo, intercepta o eixo das abscissas no ponto menos 1 e 0 e menos 9 e 0. Não, você teria que achar as raízes. Quem seriam as raízes? Seria... as raízes você faz por soma em produto, seria somado dá 10 e na multiplicação dá 9. Isso aqui só pode ser menos 10, não, menos mais 9, a soma tem que dar 10, que é menos B, sobre A, né? A soma tem que dar 10. Então, a soma tem que dar 10, só poderia ser 1 e 9, mais 9. Isso aqui seria 10. E o produto tem que dar 9. Então, 1 vezes 9 dá exatamente igual a 9. Então, as raízes vai ser 1 e 9. Vai tocar no 1 e no 9. Então, não é no menos 1 e 0 e nem no menos 9 e 0. Não, é no 1 e 9. É os eixos que cortam a abscissa. Ok? Então, a alternativa correta é a letra B, B de beijo, porque o cujo mínimo é menos 16, o mínimo é menos 16, certinho. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, vou apagar tudo aqui. A próxima questão diz o seguinte, a função f dos reais positivos, definida por f de x é igual a x menos 2 multiplicado por 4 menos x, está representado corretamente pelo gráfico em. Ele falou que os domínios têm que ser positivos, os elementos dos domínios têm que ser positivos. Vamos fazer ele deu a forma fatorada, né? Então vamos fazer como que seria essa função, x menos 2 multiplicado por 4 menos x. Como é que seria essa função? Essa função seria assim, você vai ter que fazer aqui e aqui, depois aqui e aqui. Então vai ficar 4x menos x ao quadrado menos 8 mais 2x. F de x, portanto, vai ser menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Essa seria a função. Então ele está tocando, o termo independente está tocando justamente no ponto 8, menos 8. E ela tem uma concavidade para cima, né? Porque ela é assim, essa função. Porque o A é negativo. Sendo o A negativo, ela tem um ponto de máximo. Então não pode ser nem a letra A, nem a letra D. Só pode ser a letra B e a letra C. Como é que a gente vai distinguir uma das outras? Sabendo justamente onde está o ponto de mínimo, né? Não, sabe por que não pode ser a letra C? Porque ele falou que o elemento do domínio sempre está positivo, somente positivo. Portanto, a gente só fica com a letra B.
Porque ele falou, o elemento do domínio reais positivos. A letra C tem o elemento do domínio reais negativos. Olha lá, a concavidade está passando para o outro lado da ordenada, então é negativa. Então só pode ficar com a letra B. A parábola voltada para baixo, sim, e com todos os elementos do domínio positivos, todos os elementos da abscissa sendo positiva. Então só fica com a alternativa correta, a alternativa letra B, que mostra que os elementos do domínio são todos positivos. Vamos achar aqui os dois pontos, os pontos de mínimo da imagem do domínio seria menos 2, do ponto de máximo, né? Menos 2x mais 6 é igual a 0. Então o x vai ser menos 6 dividido por menos 2, aqui dá 3. Então tem que estar no meio do 2 e do 4, as duas estão. A única diferença é que a letra C tem elemento do domínio negativo, e ele falou que só poderia ser positivo, só fica com a alternativa letra B. Então, se o elemento do domínio é 3, vamos ver a imagem. A imagem vai ser f de 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 menos 8. Então isso aqui vai dar f de 3 é igual a menos 9 mais 6 vezes 3 dá 18 menos 8. Então f de 3 vai ser igual a 18 menos 8, certo? 18 menos 9 dá 9, menos 8, isso aqui dá 1. Então a imagem seria no 1, ó, por isso que está muito próximo do eixo das abscissas. Seria 2 e 4, estaria no meio e dando a imagem igual a 1. Então essa função você tem a certeza que ela é assim, ó. Aqui é o ponto 1, não, aqui é o ponto 3 e 1. Aqui é 1 e aqui é o 3. E os pontos aqui seria o 2 e o 4. E aqui estaria o menos 8. Você percebe que nenhum elemento do domínio é negativo, são todos positivos. Ó. Todos positivos. Todos os elementos do domínio, todos os elementos da abscissa são positivos. Por isso tem que ser essa questão. Letra B. Ótima questão, hein? Vamos para a próxima. Ó, as questões, a função de segundo grau serve muito para ponto máximo e ponto mínimo. Você tem que perceber muito, tem que ter a noção que falar em função de segundo grau é falar em elemento do domínio, elemento da imagem e dos pontos mínimos e máximos. Sabendo que o grafo da função quadrática x ao quadrado mais ax mais 3 passa por 1 e 2, então ele te deu um ponto e está pedindo um coeficiente da função de segundo grau, é só você colocar, ó. Porque ele te deu um ponto, 1 e 2. Então aqui é o x e aqui é o y. Se ele quer o valor de a, é só você substituir. Então ele falou que a f de x é igual a x ao quadrado mais ax mais 3. Então substitui os pontos, ó, 2, ele te deu um ponto e te deu um coeficiente. Porque se ele tivesse te dado 2 pontos, ele ia te pedir 2 coeficientes. Então vai ficar 1 ao quadrado mais a vezes 1 mais 3. Então vai ficar 2, 1 ao quadrado, mais a, mais 3. Então vai ficar a é igual a 2, menos 4. Então o a tem que ser igual a menos 2. A alternativa correta é a letra D. A é igual a menos 2, certo? Só substituir o ponto. Bom, vamos para as próximas questões. Só substituir, né? Então ficou 3 mais 1, 4. Passa para lá negativo, fica menos 2. Vamos para a próxima. Considere que um jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita pela função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Por que é negativo? Porque tem um ponto de máximo. Então seria uma concavidade voltada para baixo, com x variando entre 0 e 4. O gráfico mostra essa trajetória. O ponto de lançamento do pássaro coincide com a origem do plano do cartesiano. Então ele está jogando no ponto cartesiano igual a 0, na origem. Assinale o gráfico e é correto afirmar que o pássaro começa a cair a partir do ponto 2, do ponto 2 e 4. Ele começa a cair quando ele chega no ponto máximo, depois ele cai. E o ponto máximo é o elemento do domínio 2, o x, e o da imagem é 4. Perfeito, alternativa A. Vamos para a próxima. Sobre a função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, representa o gráfico a seguir. A afirmativa correta é, ele tem que, o a tem que ser negativo. O a tem que ser negativo. Por quê? Porque ele está com a concavidade voltada para baixo.
Então o A tem que ser negativo. A gente já pode tirar a letra A e a letra A. E a gente vai ficar com a letra B, letra C e letra D. Ó, e a gente sabe, porque o gráfico tá assim, ó. Não tá assim, ó. Ele terminou aqui. Sendo que se a gente for fazer a continuação, você tem que o C é negativo. Então, o sendo A positivo e o C negativo, você fica com a letra B e letra C. Isso você tem a certeza, porque o C é negativo e o A é positivo. Não, e o A é negativo também. O A é negativo, ó, o A é negativo e o C também é negativo. Agora, isso aqui, ó, tem um ponto mínimo e esse aqui tem um ponto máximo, certo? Quem seria o ponto máximo? Seria o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Para que o x do vértice seja positivo, o 2a é negativo, então o b é positivo. Por quê? Vai ficar x do vértice vai ser igual a menos b sobre menos 2a. Corta o menos com menos, vai ficar x do vértice multiplicado por 2 vezes a é igual a b. Então o b é positivo, ó. O b é positivo. Então, por quê? Porque o x do vértice, o b está dando positivo, porque o a é negativo. Se o a é negativo, você corta o negativo com negativo, você fica com x do vértice, que é um número positivo, aqui é um número positivo, então é positivo com positivo, vai dar também um número positivo. Então o b é positivo, então a gente fica com a negativo, b positivo e c negativo. Então o b é positivo. Então isso aqui dá uma configuração da letra C. Vocês entenderam? Eu coloquei a fórmula. Se aqui é negativo e aqui é positivo, vai ficar negativo por negativo e vai ficar positivo. Você corta os negativos. Você passa o número positivo. Então vai ficar positivo, positivo é igual a um número positivo. Por isso que o B é positivo. Vamos lá para a próxima questão. Isso aqui é análise de sinal, é muito interessante. Você tinha que saber que o B é positivo pela fórmula, né? Você tinha que pensar um pouquinho. O gráfico da função ax ao quadrado mais bx mais c está representado na figura a seguir. Ok. Sobre essa função é correto afirmar o a é negativo? Não, o a é positivo. O quadrado está voltado para cima, portanto o a é positivo. O c é igual a zero? Não, o c é maior que zero. O c seria zero quando toca no eixo da coordenada no zero, não é zero. E a letra D diz b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Não, ali está mostrando que tem 2 pontos. Ó, tem 2 pontos, portanto o delta é maior do que zero. Por quê? Porque o delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui tem que ser maior que zero porque tem 2 pontos, tem 2 raízes. Então a gente corta a letra A, letra C e letra D. Só fica com a letra B. Agora, por que o B é negativo? Porque, presta atenção na função, ó. Tá assim, ó. Aqui, ó, tem um ponto. Aqui tem um ponto positivo e aqui é negativo. Então, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. O a é negativo, certo? O a é negativo. Sendo a negativo, você vai ficar com x do vértice é igual a menos b menos 2a. Certo? Mas o x do vértice é positivo. Isso aqui vai ficar positivo. Então vai ficar, ó, o b tem que ser x do vértice vezes 2a. Mas por que ele é negativo? Porque ele vai dar também do y do vértice, né? O y do vértice é menos... o b só pode ser negativo pelas afirmações, né? O a não pode ser, o a é positivo. O c não é zero e o d tem que dar 2 raízes, tem que ser maior que zero. Então o b só pode ser positivo, a alternativa correta só pode ser que o b é negativo. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é por eliminação mesmo. Um jogo de futebol, o jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola é... Bom, ele quer o ponto, ele está falando que tem uma parábola que ela faz isso. E aqui ela vai estar no ponto, no eixo x, o ponto máximo. No ponto máximo no eixo y. Ele quer a imagem, qual seria a altura.
Ele falou que y é igual a menos x ao quadrado, por isso que tem a concavidade voltada para baixo, mais 20x. Então, quem seria o ponto? Seria, ó, menos 2x mais 20 é igual a zero. Peguei isso aqui e multipliquei e botei para frente. Então, x vai ser menos 20 dividido por menos 2. Isso aqui corta, vai dar 10. Então, aqui é o ponto 10. Ele quer a imagem. Então, y de 10 vai ser igual a menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10. Então, o y de 10 vai ser igual a menos 100 mais 200, que nos dá um valor de 100. Então, a imagem é 100 quando o elemento do domínio for 10. Então, esse ponto aqui é o 10 e 100. Então, a altura máxima da bola foi 100. A alternativa correta, a letra A de Alexandre. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte. Sejam A e B números reais positivos, considere a função quadrática ax mais b, definida por todo número real x. No plano cartesiano, qual figura representa o gráfico y de x igual a f de x? Isso aqui está assim, y vai ser igual a ax ao quadrado mais bx. O c é zero. Se o c é zero, e ele está falando que a concavidade é para cima. Por quê? Porque o A é positivo, então a concavidade tem que ser para cima. E tem que ser para cima, certo? Agora a gente vai ficar com a letra A e B. Porque ele falou que definida para todo número real igual a x. Para todo número real igual a x. Ele falou que A e B são números positivos. A gente sabendo disso, a gente sabendo que o A é positivo e o B é positivo, a gente tem que, o x do vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Se isso aqui é positivo, isso aqui tem que ser negativo, o B tem que ser negativo. Mas ele falou que o B era positivo. Então, para que o B ficar positivo, esse número aqui, tem que ser negativo. Por quê? Porque se esse número for negativo, o x do vértice for negativo, vai ficar negativo com um número positivo, o B tem que ser positivo. Então, o menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, o x do vértice tem que ser negativo. Por quê? Porque isso aqui sendo negativo vai cortar com isso aqui, vai ficar B positivo. Então, essa função, ela teria que ter um x do vértice negativo. Ela teria que ser assim, Ela teria que ser exatamente assim, Aqui é o ponto C na origem. E aqui, o x do vértice, negativo. Por quê? Porque vai ficar negativo com negativo, vai ficar com um número positivo. Então, a imagem também seria negativa. Então, essa combinação só tem na alternativa B. Por quê? Porque o x do vértice é igual a menos B sobre 2A. Mas ele falou que o B era positivo. Então, o x do vértice tem que ser negativo para que o B fique positivo. Por quê? Porque esse número aqui é positivo. Esse tem que ser negativo para cortar esses dois e o B ficar positivo. Por isso que o x do vértice tem que ser negativo. Ok? Tem que estar nesse lado de cá das ordenadas. Vamos para a próxima. Essa análise de sinal é bem legal. Vamos para a próxima. Isso aqui eu vou ter que apagar e a gente vai fazer uma forma flatorada disso aqui, é bem interessante. Apagar tudo aqui, Ele falou o seguinte: suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura igual a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo do solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer secção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Desejo saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considera um plano cartesiano com o centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. Então ele te deu uma parábola. Ele te deu uma parábola assim,
E ele falou que aqui era menos 5 e aqui é 5, ó. Olha que interessante. E aqui é 10, que seria o ponto máximo. Como é que você faz? Você faz que y vai ser igual a vezes x menos x1, primeiro ponto, vezes x menos x2, que é o segundo ponto que ele te deu. Então, o y vai ser a vezes x menos 5, que é esse ponto, que é essa raiz, multiplicado por x menos 5, que é esse ponto aqui. Então, o y vai ficar a vezes x mais 5, multiplicado por x menos 5. Então, isso vai ser, vou fazer para cá, ó. Isso vai ser assim, ó. Vai ficar x ao quadrado, vai ficar y é igual a vezes, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 5x menos 25. Então vai ficar y é igual a vezes x ao quadrado, corta, menos 25. Agora você precisa achar o a. Como é que você vai achar o a? Um ponto. O ponto que ele te deu foi isso aqui, ó, sendo 0 e 10. Então quando a imagem for 10, o x vai ser 0. A vezes 0 menos 25. Então o a vai ser igual a 10 dividido por 25, negativo. Então o a é igual a menos, faz por 2 aqui, vai ficar 5, não, por 5, né? Vai ficar 2 e 5. 2 e 5. Então o a é negativo. Por que o a é negativo? Com a quantidade voltada para baixo, o a tem que ser negativo. Então a fórmula vai ser y igual a menos 2 sobre 5 vezes x ao quadrado, menos com mais, dá mais, né? Mais 2 sobre 5 vezes 25. Então o y vai ser igual a menos 2 sobre 5x ao quadrado, mais, aqui você corta, ó, vai ficar 2 vezes 5. Então o y vai ser igual a menos 2 sobre 5, multiplicado por x ao quadrado, mais 10. A alternativa correta, você poderia ter eliminado a letra E e a letra D, de cara. Só podia ficar com a letra A, B e C. A concavidade é voltada para cima e a concavidade é voltada para baixo. Então o A tinha que ser negativo, você poderia ter cortado a letra B. E você só vai ficar com a letra A e a letra C. Qual é a letra correta? A letra A. Agora bota para você ver se essa equação está correta, coloca x igual a 0 e y tem que dar 10. Ó. X igual a 0, o y tem que dar 10. Ou quando o x for 5, o y tem que dar 0. Coloca 5 aqui, ó, vai dar 25. Ó. Y é igual a menos 2 sobre 5 vezes 5 ao quadrado mais 10. Então o y vai dar menos 2 sobre 25 sobre 5 mais 10. Então o y ia dar, corta, vai ficar menos 2 vezes 5 mais 10. Então o y ia ser igual a 0. Menos 10 mais 10, y é igual a 0. Então a gente achou e colocou em dois pontos e bateu. Ó. Quando o x for 5, o y é 0. Ó, quando o x for 5, o y vai ser 0. Bateu. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: o lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrada cujo gráfico é representado na figura abaixo. Podemos concluir que o lucro máximo é de. Ó, o lucro máximo a gente sabe que vai ser assim. Ó. Presta atenção nessa questão, que essa questão é boa. Ó, ele fez isso. E ele falou que esse ponto aqui, ó, é o 10. E aqui é 1.200. E esse ponto aqui, ó, é o 20 e também é o 1.200. E ele quer o ponto máximo. O ponto máximo está nesse vértice, sabe que é 15. E ele quer saber o valor desse ponto aqui, ó, na imagem. O valor do ponto máximo, certo? Entrou um mosquito aqui no meu olho. Então,
podemos concluir que o lucro máximo é D. Ó, aqui você vai fazer uma equaçãozinha. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, ó. O 1.200 é igual a... quando for 1.200, você tem que... vai ter 100A. Porque 100A... Você vai fazer uma equaçãozinha dizendo o seguinte, ó. Quando for 1.200, isso vai ter que ser 100A mais 10B. E 1.200 também, isso aqui vai ser 200A mais... 400A. 400A, porque é 20 ao quadrado, mais 20B. Então você vai saber quem é A e quem é B, ó. Sabendo quem é A e quem é B, você vai fazer uma função, né? Por quê? Porque você sabendo quem é A e quem é B, você vai ter a função. Por quê? Faz uma soma desse aqui, ó. Multiplica por menos 2. Vai ficar 2.400 é igual a menos 200A menos 20B. Aí você soma com a de baixo. 1.200 é igual a 400A mais 20B. Corta o B, ó, na soma. Vai dar menos 1.200 é igual a 200A. Então o A é igual a 1.200 dividido por 200. Então o A vai ser igual a menos 6. Então você já tem o Y é igual a menos 6x ao quadrado, mais, agora o B. Se o A é 6, você substitui aqui, ó, 1.200 menos 6, né? 400 menos 6, mais 20B. Então isso aqui vai dar 1.200 mais 2.400, que é igual a 20B. Então vai dar 3.600 é igual a 20B. Então o B vai ser 3.600 dividido por 20. Isso aqui dá 180. Então o B é 180, ó. X. E o C é 0, porque toca na origem. O C é 0. Então achamos uma equação. Vamos achar o ponto, o de 15, ó. Ele quer saber o de 15. Então o Y, quando for 15, o elemento do domínio for 15, vai ser menos 6 vezes 15 ao quadrado, mais 180 vezes 15. Então o Y de 15 vai ser menos 6. Deixa eu fazer os cálculos aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Vai dar 15 vezes 15 vezes 6. Menos 1.350. Mais 180 vezes 15. 2.700. Então o Y de 15 vai ser 2.700 menos 1.350. Dá 1.350. Então aqui dá 1.350. Que é a imagem, que é o lucro máximo é quando ela vem de 15. E a imagem é 1.350. A alternativa correta é a alternativa letra C. Certo? Letra C. Vamos para a próxima questão. Em um determinado mês, eu montei um sisteminha nessa equação para a gente achar as icópinas A e B, né? Bom, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: em um seguinte mês, o lucro de uma indústria de cosméticos é expresso por lucro é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 11, em que x representa a quantidade de cosméticos vendidos e L o lucro, o valor do lucro em reais. Nessas condições, o lucro máximo em reais atingido pela indústria corresponde a... Ele quer saber o lucro máximo, você tem que saber quantos ele conseguiu vender, que seria o ponto de x, seria o elemento do domínio máximo, e ele quer saber a imagem máxima, porque a concavidade está voltada para baixo, portanto é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tem um ponto máximo do x e do y.
Então, a gente sabe que o lucro é igual, de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 11. Passa isso aqui para cá, vai ficar menos 2x mais 10 é igual a 0. Então, o x vai ser menos 10 dividido por menos 2, que nos dá 5. Então, o lucro vai ser máximo quando ela vender 5, quando o elemento do domínio for 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 mais 11. Então, o lucro vai ser máximo quando tiver menos 25 mais 50 mais 11. Então, o lucro com o elemento do domínio igual a 5 vai ser 25 mais 11, que nos dá 36. O lucro vai ser máximo quando tiver 36. O lucro máximo é 36, a imagem é 36 e o elemento do domínio é 5. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima, FUVEST. Essa é uma das questões mais difíceis para ter em questões de função de segundo grau. Ó, a dona de uma lanchonete observou vendendo um combo de R$10, 200 deles são vendidos por dias e que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela pode obter com a venda desse combo? Ó, a arrecadação, o que seria? A arrecadação seria o preço multiplicado pela a quantidade. Ela fala que quando ela vende 10, ó, o preço... Não, quando o preço for R$10, ela vende 100, 200. Agora, quando ela tira R$1, ó, ela ganha mais 100. Ó. Ela consegue vender mais 100 quando ela tira R$1. Quando ela tirar R$2, ela vai conseguir quantos? 200. Então, se a gente seguir aqui, ó, se for 10 menos x, isso aqui vai ser igual, ó, 200 mais 100 vezes x, ó. Porque se ela diminui 1, por exemplo, se ela diminui 4, aqui vai ficar vezes 4, 400. Então, se a arrecadação é preço vezes a quantidade, você vai fazer 10 menos x multiplicado por 200 mais 100 vezes x. Então, agora você vai fazer assim, ó, vai fazer a distribuição, vai ficar 2.000 mais 1.000x menos 200x, mais, aqui vai ficar, ó, 200x mais com menos, né? Menos 100x ao quadrado. Então, a arrecadação vai ser, aqui ó, vai dar 200, aqui vai dar 8, menos 100x, mais 800x mais 2.000. Então, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a máxima arrecadação. A máxima arrecadação vai ser quando o preço for mínimo, né? Então, você vai ter que achar os elementos, a quantidade de produtos. Ó, a arrecadação ficou assim, ó. Vai ser menos 100x ao quadrado mais 800 mais 2.000. Então você tem que achar o ponto de máximo, porque a contabilidade está voltada para cima. Então você vai ficar menos 200x mais 800, aqui tem um x, é igual a 0. Então o x vai ser menos 800 dividido por menos 200. Aqui vai ficar 4. Então quando ela tiver um desconto de 4, ela vai ter uma arrecadação máxima. Então, a arrecadação vai ser máxima quando menos 100x multiplicado por 4 ao quadrado mais 800 vezes 4 mais 2.000. Então, a arrecadação vai ser máxima quando tiver menos, aqui dá 16.600 mais 8, 16, 24, 32, 3.200 mais 2.000. Então, a arrecadação vai ser máxima, aqui dá 3.400 menos 1.600. Então, a arrecadação vai ser máxima, ó, 3.400 menos 1.600, 0, 0, 2, 1, 8, 1, 1.800. A arrecadação vai ser máxima quando ela vender 1.800. E não bateu. Por que não bateu? O que eu fiz errado aqui? Deixa eu ver.
Vamos ver aqui. Ó, vamos fazer a próxima aí, bem rapidinho, aí depois a gente volta para essa aqui. A próxima ele fala, o morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representadas graficamente, com algum prejuízo em um sistema cartesiano. Prejuízo no sistema cartesiano através de uma função polinomial de segundo grau na forma igual a y, ax ao quadrado mais bx mais c, com base na montanha, no eixo das abscissas. Para que fique mais adequado a essa representação, devemos dizer que, ó, ele tem dois pontos, né? Então a gente já sabe que delta é maior que zero. E o A é menor que zero. Por quê? Porque é com o candidato voltar para baixo. Então, se o delta é maior que zero, a gente tem que B ao quadrado menos 4AC tem que ser maior que zero. A gente tem isso, ó. O A sendo negativo é a letra C, né? E o B, não. Letra D. Por quê? Porque o A é negativo e o B ao quadrado menos 4AC é positivo. Então a gente fica com a alternativa letra D. Vamos voltar para essa questão da FUVEST. Mas o tempo está muito longo. Então, é só vocês resolverem isso aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.